A gente vai conversar sobre esse assunto com o advogado, professor de Direito, integrante desse grupo de Justiça e Segurança Pública, Pier Paolo Bottini. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Em linhas gerais, o que é que o senhor traria para quem acompanha a CNN de mais relevante desse relatório? Além da política sobre armas, que é algo que a gente já sabia, iria mudar, fiscalização de clubes de tiro, concessão de licença para CAC, o que mais vem por aí nessa área que o senhor imagina pode deixar a brasileira e o brasileiro mais seguros? Bom, em linhas gerais, o relatório ele não traz novidades para além daquilo que já vinha sendo discutido, já vinha sendo apresentado. Como você bem disse, um ponto central é a revisão das regras a respeito de armas, então vai haver uma restrição maior, vai haver a revogação de medidas que ampliavam o acesso a armas, vai haver uma regulamentação mais incisiva sobre os clubes de tiro, né? Então vai haver um acompanhamento, uma fiscalização desses clubes de tiro. Então, em relação às armas, a restrição, o controle será muito mais efetivo do que vinha sendo nesses últimos tempos. É mais do que isso. A ideia do Ministério da Justiça, pelo menos estabelecida nesse relatório, é uma aproximação muito maior com as polícias. Então, o governo quer estar mais próximo das polícias, quer discutir com as polícias a gestão de dados de inteligência, as formas de reduzir a criminalidade, de enfrentamento ao crime de uma maneira mais racional, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficaz. Nesse sentido, as áreas ambiental, por exemplo, a área de controle de fronteiras vai ser prioritária. Vão haver elementos ou órgãos próprios da Polícia Federal voltados ao combate de crimes ambientais, ou seja, essa vai ser uma das prioridades dessa próxima gestão na Justiça. Para além disso, vai haver uma ênfase na proteção de dados, então aquele órgão que controla e que defende o consumidor vai tomar medidas para maior proteção de dados. Então, é uma série de medidas. O Ministério da Justiça é um ministério muito amplo, ele cuida de muitos temas, então o relatório aborda muitos temas, a questão prisional, enfim, uma série delas, mas o que a gente pode destacar é essa questão do controle às armas e essa questão ambiental, para além de uma gestão mais próxima dos efetivos policiais. São Paulo exportou para o mundo uma facção criminosa que hoje tem braços espalhados por diversos segmentos da sociedade. Estou me referindo aqui ao PCC, que tem representantes na política, que comanda sistema carcerário, que tem negócios no exterior. Basta ver a quantidade de assassinatos que ocorrem no Paraguai, por exemplo, onde fica um dos principais centros de controle da facção criminosa fora do Brasil, né? Na Amazônia, a gente foi confrontado com a existência de tráfico de peixe, né? Quando soubemos da morte do ativista e do jornalista lá no Amazonas. Como parar de prender o bagrinho, já que eu me referi aqui a tráfico de peixe, Pier Paolo, e passar a prender os peixões, como fez, por exemplo, Nova York, quando acabou com as máfias por lá? Porque a impressão que a gente tem, por exemplo, eu vivo em São Paulo, acho que o senhor é de São Paulo também, né? Sim. É de que essa coisa de enxugar gelo, prender um, prender outro, o aviãozinho, ela né? Porque você prende um, no minuto seguinte tem dois no lugar, né? Então, o senhor acha que é por aí? Correr atrás dos bagrões aí, e dá para fazer isso como? Veja, há muito tempo, inclusive, a comunidade internacional, quando se deparou com o crime organizado relacionado a drogas, chegou a essa mesma conclusão. Chegou à conclusão de que esse meio, simplesmente de você prender, ele não resolve o problema, porque, como você bem disse, aquele que faz parte das camadas mais baixas da estrutura, ele é substituído, e mesmo o chefe da organização, quando ele vai preso, ou ele é substituído, ou ele continua comandando de dentro da prisão, ou seja, você não consegue desfazer aquela estrutura. Qual é a forma de você esvaziar essa estrutura criminosa, combater essa estrutura criminosa? É identificar o dinheiro que ela produz e que ela usa para se retroalimentar e confiscar esse dinheiro, confiscar os bens dessa organização. Daí porque o combate à lavagem de dinheiro é tão importante, porque quando você identifica
os recursos e você congela esses recursos, você confisca esses recursos, a organização ela não consegue mais se alimentar, ela não consegue pagar os seus soldados, ela não consegue pagar os eventuais autoridades públicas que mantêm ela funcionando, ela não consegue cooptar essas autoridades públicas e isso faz com que ela tenha problemas de funcionamento. Então é importante o combate à lavagem de dinheiro. E como que isso pode ser feito ou aprimorado? Eu acho que algo essencial e que também é objeto desse relatório é a organização dos dados, dos bancos de dados de inteligência do país. Hoje a gente tem uma dificuldade para organizar os dados, a coleta de dados sobre o crime organizado em todos os estados da federação. Os dados eles não são atualizados, os critérios utilizados são diferentes. Então, se hoje você se perguntar a respeito dos dados sobre o funcionamento do crime organizado nas diversas unidades da federação, você tem dificuldade de responder. O nosso sistema é pouco integrado, as informações são pouco integradas, então é impossível você combater o crime organizado, descobrir os bens do crime organizado, seguir os recursos do crime organizado, se você não tiver um sistema de informações e de inteligência integrado entre Polícia Federal, entre as polícias dos estados, entre o sistema penitenciário, entre os cartórios que fazem, de alguma forma, o registro dos bens das pessoas. Então, um passo fundamental é integrar essas informações para que seja possível conhecer melhor a forma de atuação do crime organizado, para que possa ser combatido não por esse mecanismo, claro que é importante, mas é um mecanismo inútil, que é só a prisão, e para que efetivamente seja identificado o ponto sensível dessas organizações, que é o seu dinheiro, que esse dinheiro seja identificado, confiscado e que a gente possa fazer um combate mais eficaz a essas organizações criminosas. Queria agradecer ao advogado Pier Paolo Bottini, integrante do Grupo de Trabalho da Justiça e Segurança Pública. Bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, bom trabalho a todos vocês.